Olá a todos e muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje o episódio número 22 do nosso podcast do Epral Tech Hall. Eu sou o Pedro Roque e comigo tenho... Cláudio Ramos. Aqui está ele. Muito bem-vindo. Obrigado. Ora essa. Hoje vamos falar aqui sobre... Tiveste um bom fim de semana? Tive um bom fim de semana. Podia ser um bocadinho maior, mas foi bom, foi agradável. Vamos falar hoje sobre o quê? Queres apresentar aqui o tema? Vamos começar com Quem nos está a ouvir? Um rescaldo daquilo que foram as provas de aptidão profissional realizadas aqui na nossa escola, em todos os cursos. Teremos aqui sempre a melhor nota do curso. Neste caso, hoje, vamos começar com a Júlia Amaro, do curso de Multimédia, e com o Marcos, que é o coordenador do curso de Multimédia, que nos vai falar um pouco sobre a área da multimédia, mas vamos, à semelhança daquilo que já foi uma experiência passada, vamos ter emissões bidiárias, vamos ter emissões no período da manhã e no período da tarde da próxima semana, onde vamos colocar todas as provas de aptidão, todos os cursos de formação profissional, a área de formação profissional, com a melhor nota e com o coordenador de curso da área. E antes de avançarmos, vamos falar sobre as redes sociais que estão disponíveis para quem nos quiser ver e quem nos quiser acompanhar e quem quiser seguir. Temos o nosso podcast também partilhado em formato mesmo podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Podem nos ver no YouTube, no Facebook, no Instagram, podem seguir as nossas redes sociais todas, fazer perguntas e deixar likes e comentários e partilhar também. Vamos continuar. E os nossos ouvintes, não se esqueçam que já está na nossa... É verdade. No rodapé da nossa emissão, já está a nova oferta formativa para o triênio de 22-25. É verdade, por isso podem, mais uma ajuda, podem ver, quem tiver com dúvidas e quem quiser mais informações é só seguir, não é? Sim. Muito bem. Sem dúvida. Vais apresentar os nossos convidados? Já foram apresentados, já mas... tinha falado, não é? Temos aqui o Hugo Marques, que é o nosso coordenador de curso, um jovem já com muitos anos de casa, não é? Jovem velho. Somos todos jovens velhos. Desculpem. Começando por ti. Há 15 anos foste aluno. Pois foi, é verdade. Pronto. Foste. Continuamos. Hugo, há quantos anos estás connosco? Já? Há muitos, já, não é? Muitos. Há muitos, não sei, não faço ideia. Não, mas para cima de 15, se calhar. Sim, para cima de 15. A Júlia, há um pouco menos, não é? 3. 3 aninhos. Júlia, de origem brasileira? Sim. Quando é que vieste para Portugal? Foi em 2019, se eu não estou enganada. 2019, então vieste para ingressar diretamente na Epral. Exatamente. Queres-nos falar um pouco daquilo que foi o teu percurso? Como é que tu caíste aqui? Se o paraquedas te empurrou? Como é que é? Vieste de propósito para a nossa escola? Aconselhada por amigos? Fala-nos um pouco de ti também, queremos saber. Bom, a minha irmã, ela já estava aqui há mais de 6 anos. Ela fez o secundário aqui. Ok. Né? Mas já antes disso, o tio dela, que a gente é meio de famílias diferentes, pais diferentes, já veio aqui há muito, muito mais tempo. Então, a gente já tinha uma família aqui. Ok. E eu lembro exatamente da minha mãe, acho que a gente estava voltando da minha escola, alguma coisa assim, de tarde. A gente estava até no caroche dela. Aí ela me perguntou, Júlia, você não quer, talvez, estudar em Portugal? Eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, bora, quero ir, sim. É uma oportunidade única, porque assim, no Brasil, oportunidades como eu tive, é muito raro. Então, eu agarrei naquilo e falei, não, a gente vai. Vamos nisso aí e bora. Agora, a Epral, a escolha da Epral. A minha irmã me aconselhou porque ela fez o secundário, o normal. Né? E a gente já tinha outros amigos que veio aqui, amigos dela, que fez até cozinha e pastelaria. Okay. O Carlos. E como o ensino é muito diferente, tinha muitas coisas que eu poderia ficar para trás. Eu tinha notas muito boas no Brasil. Então, o medo da minha irmã era que, quando eu chegasse aqui, elas abaixassem mais. Claro, por uma questão de adaptação. Exatamente. Nota de adaptação, que é o ensino português. E como essa família da minha amiga
desculpa, da minha irmã, aconselhou a EPRAL, porque passou, acho que, 3 gerações deles aqui, então eles aconselharam. E aí eu vim aqui, pisei o pé, e no momento que eu pisei o pé aqui, eu já falei, pronto, estou no paraíso, porque a estrutura em si, nossa, muito diferente. E olha que eu estudei numa escola privada no Brasil. Então, foi um percurso, foi muito desafiador, porque eu vim sozinha, com 15 anos. Peguei o voo, passei na alfândega sozinha. Então, foi aquilo foi muito medo. Mas agora eu estou aqui. Começaste uma aventura logo cedo. Exato. E quando vieste para cá e te inscreveste, já tinhas mais ou menos ideia daquilo que querias fazer? Já vinhas com uma ideia estruturada? Já tinhas... Sim. No Brasil, eu já mexia muito com Photoshop. Eu não mexia muito com vídeo. É até irônico, porque quando eu estava no Brasil, eu odiava editar vídeo. Quando eu tinha trabalho na escola de editar algum vídeo, eu falava, não quero isso. Não. Aí eu já empurrava para alguém. Hoje em dia, a minha papo foi sobre isso. Um vídeo editado. Eu mexendo com som, essas coisas. E pronto. Foi um pouco mágico. Um bocadinho mais do que isso. Foi até um pouco mais. Mas é isso. Mas adaptaste bem à escola, adaptaste bem à metodologia de ensino, era muito diferente do Brasil? Primeiro, a quantidade de aluno. Né? Aqui, acho que a gente começou com muito mais, mas agora a gente está com 18. E lá no Brasil, chegava a 36. Então, só de conversar com o professor, você tinha que levantar a mão e esperar chegar a sua vez aqui. Acho que a gente tem uma aproximação muito mais com o professor. Eu senti isso. Facilita bastante. Exato. Nossa, eu tirava dúvida, eu era aquela pessoa que era a única da sala que levantava a mão, perguntava, eu enchia o saco do professor. Nossa Senhora, tadinhos. E aí, pronto, é muito diferente. Mas eu gosto muito. Aí, quando chegou ainda os Mac, os computadores novos, eu falei, pronto. Compartilhei com meus amigos no Brasil e falei, olha o que a minha escola tem. Fazer inveja. Exatamente. Simpático. Mas agora querem todos vir para cá, é isso? Sim. Sim, com certeza. Mas vamos ver. Com o Covid também, parou tudo também. Pois. Diz-me uma coisa. A fase de adaptação à escola foi fácil aos teus colegas? A minha sala, acho que eu não tenho nenhum... Sempre me receberam muito bem. Né? Eu converso com todo mundo. Alguns eu não falo, mas não é porque a gente não se gosta, é mesmo porque, pronto, todo mundo tem sua diferença. Mas é aquilo que o professor Hugo mesmo disse. Acho que é uma sala que se dá bem. A gente não bagunça muito, mas também não é como se a gente fosse muito sério. Então, todo mundo se ajuda ali. É verdade, Hugo. É uma equipa de trabalho. Muito coisa. Espetacular. Hugo, como é que foi? Tiveste esta turma que agora termina o seu ciclo de formação. Qual é a tua impressão sobre este conjunto de 18 alunos que temos agora a finalizar? A turma é excelente. Em termos de comportamento sempre foram. Eles foram reduzindo por razões diversas, alguns foram saindo por situações naturais, mudaram de escola, foram para fora. Mas eles sempre foram, além de serem unidos e de se entreajudarem muito uns aos outros, sempre foram super interessados. Portanto, foi relativamente fácil o processo de ensino-aprendizagem. Não é? Notavas que esta juventude com 15, 16 anos tinha elevados níveis de resiliência, de interesse, motivação. Tem uma potência natural para a área, não é? Quer dizer, todos eles utilizam as ferramentas, não sabem muitas vezes criar conteúdos para elas. Agora, só o facto de utilizar as ferramentas já é um princípio, não é? Já é uma base. E foi isso que nós lhes ensinamos, não é? Agarramos nos diversos softwares e começamos a trabalhar e desenvolver projetos com eles. De resto, eles, como têm um acesso fácil à informação também, são alunos que estão habituados a ver muita coisa e é mais fácil nós explicarmos também os caminhos que podem percorrer e as metodologias que devem utilizar. Portanto, correu muito bem, este grupo foi espetacular. A Júlia já fez aqui uma referência até de uma forma muito engraçada pelo facto de ter comentado com os colegas dela que estavam no Brasil sobre aquilo que eram os equipamentos que estavam a apetrechar as salas de formação da EPRAL, estes novos Mac. Mac M1. Qual é a tua opinião acerca deste equipamento novo? O que é que isto trouxe de uma mais-valia? Porque é assim, tu sempre fizeste multimédia, eu sempre me recordo de bons trabalhos de multimédia, boas turmas de multimédia, não é? Sim. Mas agora há uma melhoria significativa em termos de equipamento. Há
há uma melhoria em termos de equipamento e esse equipamento consegue dar resposta a coisas que nós, de antes, era mais difícil resolvermos, não é? Portanto, nós temos ali uma quantidade de máquinas que estão aptas para facilmente desenvolverem, editarem e renderizarem um vídeo, como de fazerem o mesmo em situações de softwares mais complexos, como por exemplo o 3D, não é? Os tempos de render são mais reduzidos, um quarto ou um quinto do que eram de antes. Portanto, eu ainda me recordo do Hugo Marques a fechar computadores por cartolinas à volta, papéis especulados nos ecrãs. Não mexa na máquina, não tocar, que ele está a renderizar isto durante o fim de semana. Eu sou desse tempo, sim. Atenção. E meter em cima do teclado e dizer não mexer, não tocar, nada, não toca. Agora conseguimos dar resposta de outra maneira. Apesar de melhores máquinas, podemos ser mais exigentes nos trabalhos também. Portanto, acabamos por puxar mais por elas também, pelos equipamentos também. Mas até agora não tivemos qualquer problema, sem dúvida nenhuma. Correu bem, não é? Correu. A tua PAP, Júlia, diz-nos o que é a tua PAP. Bom, tem que prestar bastante atenção, que é um pouco... Bom, é sobre o documentário fictício, né? Ela se baseia em fatos reais científicos, mesmo não sendo para o público da comunidade científica. É puro entretenimento, que é sobre essa caminhada, essa jornada do cosmos e a fantasia, né? O que eu falo é essa visão em que algumas pessoas podem ter de universos diferentes, mas cada um é totalmente diferente, totalmente único. Por exemplo, a personagem tem uma personagem, né, que até usa a escola da EPRAL para fazer isso. Ela vê a primeira sala, a 105, como um aquário. Então, você vê uma raia ali, você vê peixe, então é muito bonito. Depois, a 104, ela virou meio que uma floresta mágica, com muitos... como é que é? Não é vagalume, como vocês chamam aqui? Pirilampos. Pirilampos. Eu transformei a janela, o céu era um universo, assim, rodando. Depois, quando a gente ia para a janela, era uma baleia voando. Então, é esse tipo de coisa que eu quero retratar no meu documentário. Eu até falo que é como se a gente voltasse à nossa infância, aquela inocência, aquela criatividade que todo mundo tem. Imaginação, não é? Exatamente. Eu estou a ouvir e imagino que tu baseias muito dessa imaginação, por exemplo, na leitura de livros. Gostas de ler? Gosto. Eu lia muito mais no Brasil, infelizmente eu não estou lendo muito agora, né? Mas eu queria muito assistir. Tem uma série que se chama The 100, que eu queria muito ler o livro. Parece muito interessante, que fala sobre esse sci-fi, sobre o mundo apocalíptico. Eu adoro coisa assim. Mas eu vejo muito documentário. Documentário é o que... Até na minha lista da Netflix só tem documentário, não tem mais nada. E que softwares é que tu utilizaste para fazer isso tudo? Pera. Todos? Todos, basicamente. O Premiere para montagem do vídeo em si, After Effects para elementos gráficos 2D e as paisagens, como eu disse, pós-produção. O Blender, porque teve muito mundos 3D que eu fiz, né? Com a ajuda do professor também, eu texturizei. Photoshop, imagem e tratamento. Premiere, a montagem do vídeo em si. WordPress, para desenvolver o website. WordPress. Acho que só. Hugo, como é que é nós termos uma jovem que entrou aqui com 15 anos, deve estar agora por volta dos 18? Já tem 18, sim. 18 aninhos. Pode seguir agora a vida dela, pode inclusivamente ir para o ensino superior, entrar numa universidade, com uma camaradagem destas, com uma série de softwares a manuseá-los com facilidade. O que é que me dizes disto? Isto é uma realidade dura para estes jovens, dura entre aspas, no bom sentido. Sim. Ela está apta e preparada para desenvolver projetos profissionais neste momento. Eles saem daqui com conhecimentos técnicos que muitas vezes só conseguem adquirir quando terminam a universidade e munas vezes depende da universidade. Que depende da universidade, porque muitas delas não chegam a dar os softwares que nós damos aqui. Principalmente na área do 3D e o After Effects, por exemplo, não é muito usual ser lecionado. O Premiere é mais comum, mas o After Effects é mais complexo.
mais complexo. Portanto, eles saem daqui com uma bagagem muito, muito grande. Eu tenho sempre algumas entidades a pedirem-me, a requisitarem alunos constantemente para trabalhar com eles, tanto em freelancer como irem para lá estagiar ou desenvolver diversos projetos, exatamente por isso, porque eles têm segurança numa série de ferramentas que a maior parte das pessoas não tem. Consegue dar resposta a certas e arranjar soluções para aquilo que o cliente quer, né? Muitas vezes, claro, não é? Claro, eles são e têm autonomia para, no caso de terem dúvidas, conseguirem resolvê-las sozinhos, normalmente, e essa é a nossa principal preocupação, não é só ensinar-lhes os softwares, é ensiná-los a resolver problemas e a confrontarem-se com eles, por isso é que estamos constantemente a desenvolver novos projetos para os habituar a por eles próprios solucionarem os problemas com que se vão confrontando. Ou seja, acabam muitas vezes a falar com o professor só mesmo para ter a validação e confirmação de que é aquilo que deve ser feito. No terceiro ano, então, processo. É isso. O projeto PAP é desenvolvido em alguns dos nossos módulos, exatamente só para dar esse apoio residual, porque em termos de competências a Júlia, tudo o que fez, ela já trazia do segundo ano os princípios. Depois foi perder tempo, não é? A estudar melhor o software com mais profundidade e tentar resolver os problemas. E depois o que é giro é que ela resolvia um e a seguir encontrava logo outro, arranjava logo outro, porque como já sabia fazer aquilo, vamos dar um passo em frente. Os problemas vão sempre aparecendo, não é? Mas acho que o que é giro nesta área é exatamente isso. Não é? Os projetos serem todos diferentes, estamos sempre a aprender, estamos constantemente a aprender novas soluções ou novas formas, muitas vezes de fazer a mesma coisa, não é? Com outras ferramentas, portanto, isso é que é giro. Acho. Qual que foi a tua maior dificuldade no teu projeto? Eu acho que o roteiro foi algo muito difícil, no sentido que, na minha cabeça, eu entendo facilmente, mas e para os outros? Então, o roteiro, eu tinha que estar coerente e com uma linguagem simples, porque não é todo mundo que gosta de ciência, não é todo mundo que sabe certos termos científicos. Então, eu tive que bolar essa ideia dentro da minha cabeça. Também tem as teorias de, como eu disse, tem uma personagem que ela vê o mundo de outro jeito, e eu tinha que inserir ela na história de algum jeito. Então, assim, o roteiro foi uma das partes mais difíceis, né? Porque ali é o que eu daria vida, ali é a base para o meu projeto. Se o roteiro estivesse incoerente, totalmente ruim, não importa quantos efeitos eu colocasse, a pessoa ia ficar... mas iria fazer sentido para outra pessoa, né? O que eu acabei de ver? Então, essa foi a parte difícil. O Blender foi também difícil, especialmente numa parte do aquário, porque o chão tinha que ter sombra e reflexo. A gente não conseguia, de maneira nenhuma, colocar sombra e reflexo no mesmo plano. A gente não estava conseguindo, eu estava quebrando minha cabeça, a gente estava demorando muito tempo naquilo, até que a gente finalmente conseguiu. O professor Hugo, meu anjo da guarda, me ajudou ali. Eu falei, ficou resolvido. Ficou resolvido. Pronto. E acho que sim, acho que essas foram minhas dificuldades. Porque o Blender, eu gosto muito de 3D, gosto mesmo. Só que eu não tinha tanta experiência. Querendo ou não, acho que foi só nesse ano, finalzinho. Talvez finalzinho do ano passado, por minha própria conta, que eu mexi. Mas o 3D é que eu tive ali um pouquinho de problema. Em tentar resolver. Sentes que, de alguma forma, o teu trabalho não terminou aqui? Com certeza não. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, sinceramente. Às vezes eu estou em casa e eu penso numa ideia e falo, nossa, seria sido muito legal eu ter colocado minha PAP. Até tem acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas tem um cenário que eu queria ter muito colocado na minha PAP, que era um templo grego ou romano, que eu queria debaixo da água, com vários peixes passando assim, e mudando de cor. E eu falei, pronto, Júlia, você tem que também se acalmar. Você também tem que... olha o tempo, entendeu? Mas aí essas ideias que eu tive para a PAP, eu estou pensando em fazer separadamente depois, colocar no meu Instagram profissional, esse tipo de coisa. E é isso. Sim, porque ter um Instagram profissional com uma PAP destas... Já agora, qual foi a tua nota de PAP? 20. 20. Só? Só. Ter este instrumento no Instagram para que as pessoas possam ver e vê-lo, ou ver a Júlia acrescentar mensalmente coisas novas àquele projeto, deve ser bastante enriquecedor, não é? E seguidores não te faltar, com certeza. Não, espero que não. E hoje em dia,
profissionalmente para a lançar é a melhor maneira, para divulgar os projetos dela pelo mundo, não é? Porque nós não podemos resignar-nos ao mundo pequeno em que vivemos, temos de abrir, e a forma de difundir a informação hoje em dia é essa. Até porque muitas vezes também às vezes consegue resolver problemas e dúvidas que tu mostras, e às vezes até se metes as tuas dúvidas na tua conta, certamente vais ter algum seguidor que também é especialista em 3D e um artista também que te vai ajudar a dizer, olha, vou melhorar aqui, vou melhorar isto, e se calhar também vai ser um ponto a favor para melhorar Nestes últimos anos tenho insistido muito com eles nisso, o facto de começarmos a criar, porque um documento a dizer o que sabemos fazer na nossa área não vale nada. Agora, provarmos e mostrarmos o que já fizemos é que vale. E a forma que temos de o fazer mais fácil é essa, utilizando as redes sociais. Portanto, eles normalmente no primeiro ano começam logo a habituar-se à ideia de criar uma área onde não metem os jantares e as almoçaradas, não é? só para colocar os projetos deles. E pronto, e depois vão crescendo e notam, e depois chegam a um ponto em que me perguntam, professor, estes aqui já são muito antigos, acha que devo apagar, que devo deixar, porque, ou seja, começam a filtrar já o tipo de conteúdo que querem apresentar. Já não tem a qualidade suficiente, exatamente, eu gosto habituado. É giro. É os novos portfolios, é o Instagram, sim, acaba por ser... a gente consegue mostrar mais coisas. Estavas-me a dizer há bocado que se calhar a tua grande inspiração foi, neste caso, a Netflix, com os documentários que tu viste, ou tens mais alguma fonte de inspiração para os cenários e para a ideia da tua PAP? A ideia em si da PAP foi tudo da minha cabeça, isso eu posso afirmar, mas esteticamente, principalmente roteiro, a Netflix ajudou muito. E em questão de imaginar cenários, eu assisto muito anime, que são desenhos animados japoneses, né? E o que a Netflix pode ter de fantasioso, animes eles têm 2 vezes mais. Então foi grande, desde pequenininha, sabe? Eu tenho essas inspirações. Como eu passei muito tempo sozinha quando era pequenininha, eu tive que construir meu próprio castelo imaginário. Então acho que a minha mente também é muito aberta por causa disso também. Mas agora dizer, onde você tirou a inspiração para a sua PAP mesmo? Por que o roteiro é desse jeito? Eu falo, olha, tá aqui dentro agora. Como eu vou te explicar, eu não sei. Mas estava tudo aqui dentro. Hugo, diz-nos aqui, tu como coordenador de curso, quais são o público que tu encontras no primeiro ano? Ou seja, os candidatos que te aparecem no primeiro ano. Qual é o perfil que tu pretendes desenvolver nesses jovens que entram aqui com 15? Eles no nosso curso específico, eles como vêm através de colegas, a maior parte deles, eles já sabem o que é que cá vêm a fazer, e muitos deles já vêm até com background na área, já sabem editar vídeo, já sabem se calhar tratar uma fotografia, portanto a maioria já traz essas competências. Depois encontrar alguns que vêm um bocadinho perdidos, que gostam, mas não sabem bem o que é que pretendem fazer. O que é que nós tentamos fazer? Primeiro, mostrar-lhe o que é que se consegue fazer dentro da nossa área. Mostrar-lhes ferramentas para que é que elas servem e o que é que podemos fazer com elas. E depois deixá-los optar, porque eles acabam por se especializar em áreas distintas, não é? A Júlia acabou por tocar os instrumentos todos, mas se calhar é uma em 20, não é? Porque normalmente eles acabam por, uns dedicam-se mais à área da programação, outros dedicam-se mais à área do 3D, outros à área da pós-produção, portanto... mas o que é fundamental é mostrarmos-lhes o que é que há para fazer e o que é que eles podem fazer e desenvolver a partir das ferramentas base. E depois cada um é o que ela fez, não é? Agarrou na imaginação dela e construiu um universo. Sendo uma área de formação que permite trabalhar à distância, trabalhar a partir de casa, ser um freelancer, poder trabalhar em Portugal, poder trabalhar para a China, poder trabalhar para os Estados Unidos, seja para onde for. É verdade que, como tu disseste agora, e bem, a Júlia sabe trabalhar todos os instrumentos e terá uma panóplia muito maior de ofertas que ela pode realizar. Não é? Quem se especializa só numa área, só em 3D, também tem as suas saídas, evidentemente, e nós tivemos casos já de alguns diplomados pela nossa escola que se formaram na áreas específicas e concretas e tiveram um boom enorme. Mas, de facto, vir para aqui e ter ao seu dispor, como a Júlia teve, e como todos os alunos têm, toda esta oferta de softwares,
toda esta panóplia de instrumentos e ferramentas ao seu dispor para poder criar. E cingir-se apenas a uma, parece-me também um pouco... Sim, isso acaba por não acontecer. Cingir-se a uma, não. Se calhar, dar mais importância a uma, sim. Agora, sim. Porque em profundidade não conseguimos fazer um projeto com um único software. Claro. É tão simples como, se eu vou modelar um elemento qualquer a 3D e preciso de texturizar, vou ter de utilizar o Photoshop para tratar a imagem da textura, por exemplo, um exemplo super simples. Ou seja, os softwares entrecruzam-se todos uns com os outros. Eles funcionam todos, acabam por estar todos dependentes um bocadinho uns dos outros. Aliás, basta ver que o pacote da Adobe são 19, né? 19 ou 20 softwares diferentes. Cada um com a sua função, mas que depois complementam-se, não é? E acabam por gerar o projeto final a partir do uso de todos eles ou de alguns deles, não é? Consoante as necessidades. Agora, o que é interessante é que não há uma forma única de o fazer. Não é? Nós, utilizando os mesmos softwares, se calhar a Júlia resolve os problemas de uma maneira completamente diferente da minha ou de outro aluno que lá esteja, de outro colega dela. Portanto, e essa liberdade, não é uma mais-valia para eles, porque depois, eu muitas vezes, os projetos que lhes proponho partem de um princípio comum, mas depois quando vamos ver a entrega dos projetos finais, porque eu trabalho com microprojetos, são todos distintos, exatamente por isso. Não é? A ferramenta é a mesma, o princípio, a mecânica é a mesma, mas depois o resultado final é diferente em todos, porque eles têm a capacidade de colocar um bocadinho deles e da criatividade deles no projeto. Júlia, tu sentias-te uma pessoa capacitada para a imaginação? Gostavas de imaginar, gostavas dos animes desde pequena, gostavas de vaguear pelo mundo que era o teu e que ninguém conhecia, mas consideravas-te uma pessoa criativa? Sim. Ou pensavas só para ti, fechada em ti, entendes-me? Sim, acho que... Porque ao fim e ao cabo tu acabas por realizar um projeto para a sociedade, que era aquilo que tu dizias. Como é que eu agora vou conseguir pôr no papel aquilo que está no meu trabalho que eu criei? Será que as pessoas vão entender? Será que não vão entender? Porque a criatividade era tua, mas depois transferir aquilo é diferente. Entendi. Bom, eu sempre gostei também muito da Pixar, da Disney, então eu geralmente via muito making off dos desenhos, principalmente dos desenhos animados. E eu via como eles viajavam, eles faziam os rascunhos assim das pessoas que eles se inspiravam. E eu acho que eu me daria muito bem nessa área, no sentido de dar esse apoio de criatividade, que pronto, a Disney e a Pixar tem muito. Adoro animação 3D dessas duas indústrias. E acho que sim, acho que eu me daria muito bem em expressar, como o senhor mesmo disse, essa criatividade. Acho que... Senhor, mas... Senhor. O senhor está no céu. Se bem que eles aqui... nós temos um projeto de um outro aluno, do André, que ele, em anexo ao projeto, fez um pequeno sketch, não é? Acerca de ele sentir que sempre foi gozado por perder muito tempo à frente do computador e a desenvolver diversos tipos de projetos, e depois quando chegou aqui pela primeira vez ficou espantado porque a nossa filosofia é exatamente a oposta, quer dizer, ele aqui era um excelente aluno. Porquê? Porque sabia trabalhar com aquelas ferramentas, tinha aquelas competências. No outro lado, toda a gente gozava com ele porque ele perdia muito tempo a olhar para o computador e a desenvolver aquele tipo de projetos. Portanto, de um lado é gozado, no outro lado foi visto o potencial que ele tem e foi interessante. Se possível, depois conseguirem colocar para poderem ver, porque é muito interessante a visão que ele trouxe e a visão que ele dá mesmo da influência que uma escola como a nossa pode ter no futuro deles. Não é? É muito interessante. É uma visão engraçada essa que tu partilhaste agora connosco, porque muitas das pessoas não têm essa sensibilidade. Há escolas e escolas, há culturas de escolas diferentes. Um curso de multimédia pode existir na EPRAL como pode existir numa outra escola qualquer. Nós não estamos aqui a dizer que a EPRAL é a melhor escola do mundo. Agora estamos aqui a dizer que a EPRAL é uma escola profissional criada de raiz, com uma das áreas de intervenção que é a multimédia, já com 30 anos de existência, de know-how,
nesta área, não andou aqui a brincar durante 30 anos. Não é? Andámos aqui a aprofundar, a evoluir, a trabalhar, e agora uma das áreas de excelência que temos é efetivamente a multimédia, e olhar para estes jovens e dizer que temos orgulho neles e podemos colocá-los a trabalhar para uma Pixar, para uma Disney, seja para o que for, para uma empresa qualquer em Lisboa, porque em Portugal também há muito boas empresas, não é verdade? Sim, nós temos muito bons parceiros que fazem trabalhos para o mundo inteiro. É com todo o orgulho que a gente diz isso, e sabemos e reconhecemos, até mesmo não só porque alguns dos alunos que nos procuram também nos dizem, eu já tive em multimédia noutra escola e não dá, completamente distinto aquilo que tu acabaste de dizer, e faz todo o sentido. E a propósito disso, da evolução que houve em 30 anos, faço a pergunta mesmo em relação aos professores. Achas que os professores, e certamente, eu já sei qual vai ser a tua resposta, mas eu quero que frises, quero que seja bem frisada. Achas que os professores também devem evoluir, até porque os softwares evoluem? Porque eu dou o exemplo, há 13 anos quando cá tive, basicamente era o 3D e edição de fotografia, de Photoshop e vídeo, e ainda não estava a mexer muito, por exemplo, no After Effects. Sim, claro. E eu, na altura, tomei a liberdade de ir por esse caminho. E vi que houve uma evolução nesse aspecto. Os professores a tentarem aprender e perceberem para poderem conseguir ajudar mais tarde os alunos nestes softwares e acompanhá-los, porque acho que também vai ser importante. Sim, nós temos a preocupação de dois tipos de acompanhamentos, né? Primeiro, acompanhar-nos a nós próprios, porque, quer dizer, o software muda todos os dias e nós temos constantemente de estar a estudar e a atualizar-nos sobre o que é que há de novo e o que é que essas novas ferramentas podem fazer. Depois acompanhar a vossa evolução, a evolução dos alunos, porque eles já trazem competências que têm de ser melhoradas de alguma forma, e nós não podemos cingir-nos a um software. E desde que estou aqui a dar aulas já mudei 3 vezes de software 3D, né? Comecei com o Max, depois passei para o Cinema 4D e agora já estamos no Blender, portanto, por questões diversas, mas temos de nos ir adequando, e para podermos ensinar temos de aprender a trabalhar com as ferramentas, né? Mas sim, é obrigatório. Acho que há 2 coisas que são fundamentais para lecionar nesta área. Uma é manter-se atualizado sempre, e outra é continuar a desenvolver projetos nela, não só escolares, mas profissionais de alguma maneira, porque senão ficamos sempre no mesmo rengue, não é? Até para nos conseguirmos manter também inspirados, claro, e conseguir inspirar. Claro. Até porque o mercado está constantemente a ser atualizado e as próprias empresas solicitam-nos o uso de softwares novos, com soluções novas. As redes sociais vieram abrir um patamar completamente distinto de necessidades e de potencialidades, e a pandemia veio abrir um mercado também completamente distinto às próprias redes sociais. Portanto, hoje em dia, as requisições que nós temos, nomeadamente para os estágios, a maior parte delas envolve sempre trabalhar com as redes sociais da própria empresa. As empresas aperceberam-se que se não mostram aquilo que fazem, muito menos gente as vai conhecer, não é? Portanto, e a forma de mostrar pode ser diversa. Há pessoas que vão lá e tiram uma fotografia com o telemóvel e é isso que metem na rede social. Agora, os nossos alunos trazem uma preparação completamente diferente e sabem trabalhar com uma diversidade de ferramentas muito maior e conseguem criar conteúdos muito mais apelativos. Ultimamente, N empresas têm solicitado alunos para trabalhar exatamente essas áreas. E esse nicho de mercado, que neste momento é cada vez maior, porque cada vez mais há gente que trabalha em casa e empresas que têm os trabalhadores em casa e que têm de continuar a publicitar os projetos que desenvolvem e o que desenvolvem, faz-nos a nós, além de nos adaptarmos a essas necessidades e nos adequarmos a esses novos softwares, obrigamos os alunos também, entre aspas, aconselhamos os alunos também a fazerem o mesmo. Daí o terem o Instagram profissional, porque, quer dizer, uma coisa é eu ter um Instagram para tirar as fotografias do como, não é? Outra coisa é eu saber trabalhar com aquela ferramenta de forma a poder vender o meu projeto, não é? E trabalho, conhaque. Claro. Portanto, é um processo evolutivo e divertido, não é? Também, se fosse para usar sempre o mesmo software, é cansativo para as pessoas e para os alunos. Hugo, essa formação em contexto de trabalho, essa FCT, que eles dedicam às instituições, estamos a falar em cursos de 3 anos,
divide-se como? Em 2 anos, temos no segundo e no terceiro ano. A nossa preocupação é, no primeiro ano, damos competências aos alunos. Eles aprendem a trabalhar com a base dos softwares. E no segundo, sabendo utilizar essas ferramentas, já começam a ir para empresas a desenvolver diversos projetos, consoante a necessidade das próprias empresas. Durante quanto tempo? Durante 50 dias é o tempo, há cerca de 3 meses. Normalmente é um período letivo que eles ocupam desenvolver essa 50 dias úteis. 50 dias úteis. Qual é que é o teu estágio, Júlia? O meu vai ser no Hangar Criativo. Okay. O Hangar Criativo solicitou-me, porque depois isto acaba por funcionar assim, eles têm a necessidade, primeiro, de uma pessoa que saiba trabalhar na área do 3D e na área também de decoração de interiores, porque eles trabalham também com uma série de fresas e de equipamento que cria o próprio mobiliário. E a Júlia queria sair daqui e à força toda queria ir para a arquitetura de interiores, né? E eu acabei por me lembrar, olha, já que é isso o que ela quer seguir, começa já a experimentar na própria FCT, na própria formação em contexto de trabalho, e juntamos o útil ao agradável, porque eu tenho a certeza que eles lá na entidade também vão gostar muito de trabalhar com ela, e ela vai gostar muito do que vai aprender lá também, portanto daí optarmos por essa... Tens gostado? Por essa área. Começa amanhã. Começa amanhã. Mas já teve 2 períodos, o outro período não foi lá mesmo. Não, só teve por um período. Tu estás com atenção nenhuma? Não, eu estou... Estás com atenção nenhuma, pá. Fim de semana prolongado a ti fazem de É mal. complicado. Júlia, quais são as tuas expectativas agora que percebi que essa visão do teu ensino superior passará por arquitetura paisagística ou a arquitetura de interiores? Quais são as tuas expectativas em relação a esta FCT? Bom, como o professor Hugo bem disse, eu acho que é assim. Eu disse que eu quero ir para arquitetura. E o professor Hugo já regalou o olho. Falou assim, você nunca foi de arquitetura na sua vida, Júlia. Que é isso mesmo? Falei assim, professor, eu sempre gostei, não sei o quê. Aí pronto. Eu acho que é assim. Ele está me mandando para o Hangar Criativo para eu ter uma visão um pouco mais realista do que eu realmente quero. E eu acho que eu vou me dar bem lá, porque eu também visitei o site do Hangar Criativo. Eu gostei muito dos materiais que eles tinham lá. E assim, eu espero sair de lá não só com uma ideia melhor do que é a arquitetura, mas também ter essa experiência de ter esse trabalho em multimédia, de como são as pessoas lá numa empresa, entendeu? Porque no meu outro estágio eu fiz na Câmara Municipal. E eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa. Então, eu espero sair com uma experiência muito melhor do que eu já tive na Câmara. Acho que essas são minhas expectativas. Sair de lá com essa ideia mais profissional do curso em si. Apesar de ter a certeza que ela vá para onde for, vai vingar, vai correr bem. Isso não tenho a mínima dúvida. Sim, eu também estou a achar que sim. Conhecendo eu como conheço a empresa e as pessoas envolvidas na empresa, portanto, também acho que vais gostar muito. Redes sociais, não é? Pois que vais. Redes sociais. Como é que adivinhei? Estamos a falar nisto. Então, as nossas redes sociais. Vocês já seguem as nossas redes sociais? Já. Já. Ok. E o YouTube também? Também. Ok. Muito bem. Então, as nossas redes sociais podem nos seguir no Instagram, não é? No Facebook, no YouTube, neste momento. Podem fazer o like, subscrever, deixar comentários, partilhar os vídeos. Podem também nos ouvir no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Temos essas plataformas todas à disposição para ouvirem todo o conteúdo que já foi criado até hoje. E sempre quiserem estar à vontade para mandar perguntas e até temas de outros podcasts também, não é? E não se esqueçam já, aqui na parte inferior, a nossa oferta formativa já está a ser divulgada. Aqui mais abaixo. A nossa oferta formativa, que é importante ver. Vamos continuar mais um bocadinho. Vou fazer uma pergunta porque eu sei que a resposta também vai ser interessante. Se hoje fosses fazer a tua PAP, mudavas alguma coisa? Não mudavas nada? Agora, com certeza, agora que eu tenho a ideia mais centralizada e mais organizada na minha cabeça,
O tempo seria muito menor em que eu faria os cenários e eu acrescentaria mais cenários, como eu já disse, do tempo grego, debaixo da água. Eu tinha vários outros cenários. Acho que só acrescentar. Eu não tiraria nada, só acrescentar. Acho que não mudaria muito na minha PAP. Acho que eu estou muito satisfeita até. Muito satisfeita do que eu já fiz. Em casa, os pais? Vixe, Maria, minha mãe, eu até falei para o professor Hugo, posso ter uma videochamada com a minha mãe quando eu estiver apresentando? Ele, pode. Aí eu tive que ensinar a minha mãe, falei assim, mãe, você vai no microfonezinho, vai mutar você mesma, mas você vai me ouvir, calma, para não fazer nenhum barulho. Aí ela gostou, pronto. Ela ouviu a opinião dos jurados, gostou muito, ela disse que se emocionou. A minha irmã também, meu cunhado, aí veio a minha amiga, que estudou aqui, né, junto com o irmão dela, o tio dela. Aí foi também outro amigo, ixi, meu Deus do céu, várias pessoas vieram. Mas a tua mãe estava a ver a partir do Brasil? Sim, eu não podia olhar para minha irmã, porque dava para ver a minha mãe assim na tela, ela com o ouvido assim. Eu falei, se eu olhar para minha irmã, eu vou começar a rir aqui. Mas a minha mãe disse que estava muito orgulhosa de mim. Porque às vezes eu ligava para ela e falava assim, mãe, eu não sei se minha PAP vai ser boa, eu não estou achando legal, porque assim, na nossa sala, tem acho que 4 alunos que eu consigo lembrar agora. A Alicia, que também é brasileira, ela fez acho que foram 4 animações, assim, dignas de estar na televisão. Para meus primos de 4 anos, até mais, verem tranquilamente. Teve também do Alexandre, que ele fez um jogo de pixel art incrível. E uma programação, uma demo que ele fez, que pessoas com 12 pessoas não conseguiriam nem fazer em 3 meses, 4 meses, assim como a gente fez. Teve o André, que teve uma PAP parecida com a minha, conceito só, mas totalmente diferente. E a Ana também, que é uma amiga minha, que ela misturou 3D com 2D, vendo ali sobre a mudança de sexo de um amigo dela. Então, assim, aquilo ali já me impressionou, entendeu? E vendo a minha mãe se impressionando com a minha PAP, falando assim, Júlia, isso aqui tá incrível. Ela mandou no grupo de família, ai, meu Deus do céu, a minha mãe, ela espalhou... Ficaste super contente depois. Super contente. Vixe, Maria, aí quando a gente foi até comer, para comemorar depois, meu cunhado virou para mim e falou, pronto, Júlia, escolhe onde comer. Falei assim, olha, eu vou pagar? Ele, não, é por minha conta. Eu falei, vamos no Suquia. Aí a gente foi, a gente se divertiu bastante. Hugo, qual é que é a opinião do júri que vem analisar as PAPs e dar o feedback daquilo que viram? Normalmente é super positivo, não é? Quer dizer, até porque os projetos são muito bons. Pronto. E nós temos sempre um grupo de provas muito interessantes. Mas este ano tínhamos um grupo grande de provas muito interessantes. O problema é que só dá para avaliar até 20, porque senão a da Júlia tinha tido 25 ou 30, bem como algumas outras também, que estiveram lá muito próximas. Portanto, o feedback é muito positivo. Eles, aliás, eu tenho de júris de PAP que me dizem, então para o ano, conta comigo, porque têm todo o interesse em viver. Os alunos por 2 razões. Primeiro, são potenciais alunos de cursos superiores e as universidades e os politécnicos têm todo o interesse em ter lá alunos com as competências dos nossos, né? Porque eles já levam uma preparação daqui, uma bagagem em termos técnicos muito grande e vão lá trabalhar e melhorar essa área e complementá-la com a parte mais teórica que as universidades têm e os politécnicos têm. E por outro lado, como normalmente um dos júris também vem de empresas da área, é um potencial futuro pessoa que pode trabalhar, né? Um potencial colaborador. Eles veem nos nossos alunos logo potenciais colaboradores, como é óbvio, porque eles com a preparação que levam daqui têm muito mais facilidade em começar a trabalhar numa empresa da área. Eu diria que, se calhar, esta imagem não é aquela que passa lá para fora, porque tu vês um curso com taxa de empregabilidade muito superior, por exemplo, na área da cozinha e pastelaria, do restaurante-bar, porque hotéis há em todas as esquinas, restaurantes há em todas as esquinas,
e a taxa de empregabilidade aproxima-se quase dos 100%. Mas depois as pessoas esquecem-se que a multimédia são, para além de ser colaboradores de instituições, para além de poderem ser colaboradores de ensino superior, de unidades de ensino superior, são também freelancers. Claro. Portanto, e esses freelancers que podem estar a trabalhar em casa também têm que contar para a taxa de empregabilidade e elevar muito essa taxa de empregabilidade. Não é? Hoje em dia, eu vejo pela experiência que tenho lá em casa, quer dizer... com 14 anos, agarrado a um computador 6, 7 horas, programa. Claro. Esse daqui a 2 anos está a dar dor de cabeça aqui. Porque... assim não dá dor de cabeça. Se já programa Mas só logo também quero multimédia, pronto. Que seja multimédia. Que é preciso, o importante é fazer o que gosta. Exatamente. Não é? Penso que isso seja o mais importante. Em termos de saídas profissionais, não. Se os alunos forem bons, não têm problemas nenhums em encontrar o que fazer. Ainda é difícil para eles e para os pais perceberem que não precisam de estar empregados num determinado sítio. Os pais acho que ainda não entenderam bem o que é que um freelancer faz, ou o que é que um freelancer pode fazer, não é? Não, ainda estão habituados ao conceito de sair de casa às 9 da manhã para ir trabalhar para a empresa X e depois voltar. E ao fim do mês ter aquele ordenado. Quando hoje em dia é completamente distinto. Não é? Um ordenado de um freelancer não é fixo. Pode-se fazer uma média ao fim do ano, como é óbvio. Se calhar ganha muito mais do que estando a trabalhar para uma empresa, até porque trabalha para muito mais locais. Não se restringe a um espaço geográfico determinado, quer dizer, trabalha para muito mais locais, com tabelas de preços completamente distintas. O que tu levas para trabalhar nos Estados Unidos é completamente distinto daquilo que levas para trabalhar cá em Portugal, não é? Pois. Não é? A verdade é essa. As tabelas são distintas e eles pagam consoante as tabelas deles, não é? E pronto, quer dizer, mas o tempo vai mudar isto tudo, porque aos poucos e poucos, até as próprias empresas já se aperceberam que não necessitam ter um espaço físico carregado de pessoas para o trabalho acontecer e ficar bem feito. Portanto, sim, cada vez é mais remotamente. As grandes empresas em Lisboa com que nós costumamos trabalhar até para colocar os alunos em FCT, a maior parte delas está tudo a trabalhar a 10% lá no espaço físico e o resto, os colaboradores estão todos em casa, porque muitas vezes o rendimento até é superior. Eu não costumo ver animes, mas agora olhei para a cara da Júlia e enquanto tu falavas disso, as sobrancelhas dela argalavam-se de uma forma tipo, onde é que eu já vou agora? Como é que eu vou pensar nisto? Agora, não pode, daí a necessidade de terem uma rede social profissional sólida, porque isso divulgar. É que leva pedidos de colaboração. É aí. Conseguir divulgar e conseguir mostrar Pois naturalmente a coisa acontece. Vão aparecendo propostas, ela vai aceitando umas, recusando outras, e é assim que se vai crescendo. E por que não fazer as duas coisas? Trabalhar como freelancer e ter um part-time noutro local qualquer, também é tudo possível. Por exemplo. Eu acho que eles acima de tudo, não precisam ou não podem ter medo de enfrentar as coisas, não é? Sem dúvida. Porque é como tu disseste bem, hoje pode ser, eu vou lançar aqui um número esquisito de 100 euros, mas para o próximo mês podem ser 1000. Quer dizer, não é certo. Mas também depende muito daquilo que a gente depois trabalha. Depois de ter uma carteira sólida de clientes torna-se certo. Claro, não é? claro. Naturalmente torna-se certo e afina. Agora até lá é um processo que pode demorar algum tempo, mas... Não nos podemos esquecer que estamos a falar de jovens de 18 anos. Claro. Um jovem de 18 anos que tenha uma boa carteira, que tenha um bom Instagram profissional, que comece a fazer muitas empresas fora do seu país, como tu disseste, nos Estados Unidos, na China, na Índia, seja lá onde for, começa a ganhar ordenados com 18 anos, cuidado. Sim. Qualquer dia a Tesla tem que ter cuidado, senão eles compram, não é? Júlio, que conselhos é que dás a jovens como tu? Exatamente. Pronto, roubaste umas palavras de... tem que ser, senão tu... Você disse, por exemplo, que estão querendo vir para a EPRAL, vir aqui para multimédias, nesse quesito. Sim. Não... Alguém que esteja com dúvidas, será que vou para multimédia? Eu gosto de fazer isto, mas... Pronto. Acho que a gente pode começar... A mesma dúvida que eu tive é qual a diferença entre audiovisual e multimédia?
que eu pensei, o audiovisual mexe com a fotografia, fazer vídeo, essas coisas, mas e multimédia? O que é exatamente? Aí a primeira imagem que ficou na minha cabeça é Photoshop, que eu só mexeria com Photoshop e acabou. Mas não é isso. Você vai mexer com Photoshop, vai mexer com Premiere, até como o professor Hugo disse, né, na minha época foi isso. Mas na época das pessoas que estão entrando agora, pode ser muito mais variável, entende? Então, assim, não tenha medo. Os professores aqui, eles vão te ouvir, vão ouvir as suas ideias, vão fazer no conhecimento que eles têm o máximo que eles conseguem para te ajudar. E, além do mais, eles vão tentar até pesquisar o que você quer, né? Então, assim, acho que vim aqui sem medo nenhum, porque aqui não vai ter preconceito com suas ideias. Por mais a ideia maluca que você tenha na cabeça, os professores vão dar um jeito. Essas são as melhores. Não? Essas são, exatamente, são as melhores. As pessoas que são fora da caixa, é perfeito para você vir aqui na EPRAL. Porque se você for no normal, ali, no que a gente vê todo dia, a pessoa vai ficar, tudo bem, consigo te ajudar. Agora, uma pessoa que vem com quebra-cabeça para você, o professor já fica, não, vou aqui te ajudar. Então, assim, vem sem medo, vem aqui com a cabeça erguida, assim como o professor disse, o André, como ele sofria esse certo bullying, né? Sim, na outra escola dele, e vem aqui e teve essa aceitação, não só pelo trabalho dele, mas como pessoa. Então, você não vai ter problema algum. Né? Acho que é isso. Você vai mexer com 3D, você vai mexer com animação, que foi a Alicia brasileira, ela mexeu com animação também. Então, assim, você vai ver uma variedade de coisa aqui. Você não vai ter medo de nada. Nada. Os professores também são top 10. Sim, até porque há uma vertente que também não é normalmente muito falada na área da multimédia, que é mais artística, não é? E a Júlia é o caso de uma aluna que junta as duas coisas. Tem uma forte competência técnica, mas também essa criatividade está mais virada para a veia, o que chamam a veia artística, não é? E há muitos alunos que nós temos, até vindos da área das artes, que vingam utilizando, dando uso aos softwares, mas à maneira deles. Portanto, esse pensar fora da caixa é fundamental para os projetos depois também serem fora da caixa. E é isso que hoje nos é pedido e nos é solicitado até pelas próprias empresas com que os alunos, para onde os alunos vão trabalhar, é pensarem sempre à frente, pensarem de outra maneira, não é? Porque essa é a melhor forma de vender um produto, é mostrá-lo de outra forma. Formas diferentes, porque formas iguais já há muitas, não é? Já há muitas, pois. Já há sempre uma forma melhor e mais inovadora. Ok, Júlia, muito obrigado. Muito obrigado por teres vindo, por nos teres falado naquilo que foi o teu projeto. Vamos desejar-te muita sorte para a tua formação enquanto este trabalho. Sem dúvida. Para a tua vida futura, e queremos ver daqui a uns anos mais projetos, mais coisas. Queremos ouvir falar na Júlia. Vamos seguir o Instagram, vamos seguir. Hugo, a ti é o dia-a-dia quando nos encontramos, não é? Vamos agora ter aqui um desafio que é, após esta colocação destes jovens, há o primeiro e ao segundo ano ainda para tratar. Sim. Mas depois vamos ter o desafio de ver quantos alunos vamos ter no próximo ano e esperemos que, com base em exemplos destes e em experiências destas com estes jovens, a gente consiga ter aquilo que normalmente temos, que é a constituição das turmas de multimédia. Os meus parabéns também por este trabalho que tens vindo a realizar ao longo dos anos, e nomeadamente com estes jovens, porque sem um corpo docente como o que nós temos, nós não conseguimos ter o sucesso com eles. A muito se deve, e a vocês se deve, a ti, ao Tiago, a toda a equipa que trabalha com as multimédias. Agradecer-vos e desejar um bom trabalho a todos. No que resta de ano e no que nos vamos apanhar pela frente ainda. Tá? Por hoje é tudo. Por hoje é tudo, não é? Episódio 22. Uma vez mais obrigado. E penso que não há mais nada para dizer hoje. Obrigado, então. Vá, deusinho em casa. Tchau, tchau.